Bom, deixa eu apresentar. Para quem não nos conhece, nós somos a C Australian Center, tá? Nós temos mais de 20 anos aí trabalhando segmentadamente aí com intercâmbio para Austrália e Nova Zelândia, né? A gente tem a parte educacional, mas aí esse Migration Specialists, então onde tem agentes de imigração especializados, né? Para quem tem esse interesse, né? Então a gente oferece suporte gratuito em toda a parte educacional aí de para international students, né? Então se vocês a gente ajuda a planejar um melhor curso, seja ele de inglês, VET, Higher Education, enfim, ajuda com bolsas de estudos, né? Então a gente cuida de todo esse processo de buscar bolsas de estudos para vocês, né? Para quem está precisando e está buscando aí fazer um curso de educação superior, não importa se ele é bacharelado, mestrado, doutorado, enfim, contem com a gente, tá? Na busca dessas bolsas de estudos. A gente tem agreement com quase que a totalidade das universidades aqui na Austrália. E, como eu disse, a gente tem a parte imigratória aqui, né? Essa parte imigratória aí, nós temos como líder o Vinícius Barreto, né? Tem mais de, enfim, 20 anos de Austrália aí. E aí vocês podem contar com a gente aí para a sua consulta de imigração, partner visa, skill assessment, que é a validação da profissão que vocês de repente tinham no Brasil pode validar aqui, 485 applications, partner visa, sponsor, enfim, training visa, então tudo relacionado à imigração, vocês podem contar com a gente, tá? E a gente está com uma condição especial que se você renovar os seus estudos com a AC Australian Century, você tem direito a receber uma consulta com o agente de imigração, né? Essa consulta tem um valor e a gente devolve esse valor para vocês aí em desconto no seu próximo curso que você escolher, né? Então é uma baita vantagem, porque você pode fazer a consulta com o nosso agente de imigração e fazer o seu planejamento, tudo, e esse valor dessa consulta ele retorna para você como desconto no seu próximo curso. Acho que é debitado aí as questões de imposto, né, GST e tal, mas pô, vai sair quase nada o valor da consulta de imigração para vocês, tá? Então isso é muito bacana e uma ótima oportunidade. Nós temos escritórios em Melbourne, Brisbane, Sydney, Perth e na Gold Coast. Então, conte com a gente aí nessas 5 cidades, tá? Para o que vocês precisarem. Então, é isso aqui da parte da AC. Eu vou passar agora a apresentação para o Gabriel, que é o que interessa, para falar tudo sobre Tax Return 2025 e tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, o que vocês precisarem, por favor, façam as suas perguntas no chat ou no Q&A, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade da Australian Center aí por nos proporcionar, né, esse contato mais próximo, né, com todos os alunos, pessoas interessadas nessa questão tributária australiana, né? E por que não dividir esse conhecimento, né, com outras pessoas? Então, eu me chamo Gabriel Franzen, eu trabalho, sou um contador da Calais Accounting, uma empresa já constituída há mais de 10 anos no mercado, trabalha com diversos tipos de estruturas, né, business, contabilidade, indivíduo, então, assim, ó, todos os serviços contábeis, né, a gente realiza aqui na Austrália, tá? Então, eu vou focar o nosso workshop hoje mais ao tax return do indivíduo, que seria a declaração do imposto de renda, e vou tentar ser o mais simples possível para tirar todas as dúvidas, né? Falar de uma maneira bem simples aí para ficar bem fácil aí para todo mundo, tá bom? Então, seguimos com a apresentação. Deixa eu passar o primeiro slide. Não estamos vendo sua tela, Gabriel. Não estão vendo a minha tela. Não. Então, é porque eu estava compartilhando antes e aí entrou a sua. Só um minutinho. Então, agora vocês vão verificar. Bom, agora sim. Agora sim, tudo certo? Tudo certo. Bom.
Eu acabei fechando o Q&A, tá? Mas depois tu vai me atualizando das perguntas dos nossos alunos, tá bom? Fechado. Então, iniciando o nosso processo aqui. Bem-vindos à Austrália, tá? Então, esses são os primeiros passos, né, para todo estudante aí que busca iniciar sua jornada de trabalho, precisa entender os princípios básicos, tá? Que são a legislação que cobre a Austrália. Então, uma delas se faz referente ao direito, né, de trabalhar, que a gente sabe que todos os estudantes têm um direito de trabalho limitado na Austrália e também possui, né, a legalidade de ter um registro, como o nosso CPF do Brasil ou até mesmo, né, o MEI. Então, para a gente estar trabalhando aqui na Austrália, a gente precisa do TFN, que é o Tax File Number. Tá? Ele é um registro de 9 dígitos, que ele é como se fosse o nosso CPF, ele linka com todos os outros serviços aí e principalmente com o governo australiano, tá? Temos também o ABN, que nada mais é do que o microempreendedor. Aqui a gente fala que é o sole trader, tá? O trabalhador independente. Então, esse Australian Business Number, ele é composto de 11 dígitos, né? E ele é vinculado ao seu TFN. Então, o governo vai ter acesso a ambas as informações na hora da declaração do imposto de renda através desses números, tá bom? Então, as principais diferenças aí que eu vejo muitas questões, né? As pessoas tentam entender o que seria o TFN, o que é o ABN. Então, eu posso já afirmar, né, que o TFN, ele é como se fosse um empregado registrado na Folha, né, no Brasil. Então, ele tem todos os direitos, né, tem a folha de pagamento, com o que a gente chama de payslip aqui na Austrália, né, com o valor do táxi abatido na folha. O que é isso? Então, uma porcentagem do valor, né, que você recebe por hora vai ficar retido com o governo para depois, na hora da declaração, a gente estar restituindo esse valor ou cobrindo as despesas tributárias, tá? Então, além disso, além de ter esse táxi já reduzido na folha, por isso que o valor que recebe líquido é menor, a gente tem toda a segurança no trabalho, férias, afastamento, superannuation, tá? Então, tudo isso é coberto para quem está registrado na modalidade de TFN, diferente do ABN, que já é um microempreendedor individual, onde ele é o contratante. Então, ele tem também a habilidade de contratar outras pessoas. Então, toda tributação, né, dessa estrutura, né, ela fica por conta do gestor. Então, o gestor tem que fazer todo o controle desses valores que deverão ser arcados com a questão tributária. Além desse controle financeiro, né, de entradas e saídas, é interessante também ter uma conta separada, né, para o ABN, né, para o business, e também criar invoices, tá, para estar realizando esse tipo de serviço. Então, a questão do superannuation, ela não é obrigatória em algumas situações. O que acontece? Quando tem um vínculo empregatício, né, com certas modalidades, acabam incluindo a questão do superannuation, mas ela não é muito comum na prática do ABN, tá? O superannuation fica por conta do gestor da empresa, que seria o dono do ABN, no caso, a pessoa física. É bem interessante ressaltar aqui, quando a gente fala de ABN, a gente não está falando de empresa, tá? O ABN, ele é o sole trader, ele é a pessoa, é o indivíduo. Então, assim, a gente relaciona a pessoa. Então, o ABN, ele tem vínculo com a pessoa e ela está restrita à prática de atividade daquela pessoa, tá? Então, as informações aqui do TFN, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é como que a gente faz a aplicação do TFN. Ele pode ser feito através do site do governo, por conta própria, ou até mesmo com uma ajuda de um profissional. Nessa modalidade do TFN, pode ser um contrato full-time, part-time ou casual, então vai depender muito da necessidade do empregador, né, para a gente estar fazendo essa contratação. E o salário, né, eles são efetuados, né, semanalmente ou cada 2 semanas, depende de cada empregador, e eles são abatidos, né, uma porcentagem desse valor como forma de tributação. Então, já está sendo pago, né, para quem trabalha no TFN, a questão tributária, tá? Aqui nós estamos falando da
National Minimum Wages, que é o quê? É o salário mínimo, tá? Que hoje na Austrália, a partir do dia 1º de julho de 2025, já estamos em 24,95, quase US$ 25 aí de salário mínimo na Austrália. E o que é o Fair Work? O Fair Work, ele é um órgão da Austrália, né, que é uma comissão, né, um órgão nacional independente responsável pela regulamentação, né, das relações trabalhistas aqui na Austrália. Ele foi criado em 2009 e com a entrada do vigor, né, do Fair Work, ele se reformulou, né, profundamente as leis trabalhistas australianas com o decorrer do tempo. Então, isso vem tendo ajustes e toda a questão de salarial ou de direitos trabalhistas é postada no site do Fair Work. Então, lá a gente pode encontrar a maioria dessas informações relacionadas aos direitos trabalhistas. Essa declaração é uma declaração de Tax File Number. Para quem está começando a sua jornada de trabalho no Tax File Number, vai ter que preencher esse formulário, tá? Tem algumas perguntas, né, muito comuns de alguns clientes. O que eu preencho nesse formulário do meu empregador? Os seus dados pessoais, né? E na questão ali 8 e 9 é a mais tricky, né, que a gente fala, mais difícil porque confunde muitas pessoas. Eu vou falar para vocês aqui para vocês entenderem. Então, ali pergunta se você é residente para fins fiscais, né? Muita gente coloca que não é residente, mas sim, para a Austrália você é considerado residente para fins fiscais, pelo menos se você estiver com intenção de ficar na Austrália e a um prazo de 6 meses na Austrália, que é a regra dos 283 dias. 183 dias, desculpa. Então, assim, tem intenção de ficar na Austrália, está há mais de meio ano na Austrália, é considerado residente para fins fiscais, tá? E o que quer dizer isso? A tributação é mais baixa. Então, isso é um ponto positivo, tá? Além disso, no item 9, quando a gente preenche esse formulário, tem a pergunta ali, você quer abater o tax-free threshold from this payer? Que nada mais é, você quer que essa empresa retenha mais imposto ou menos imposto? Então, se a gente coloca não nessa questão, acaba sendo tributado a mais. E se a gente coloca yes, acaba sendo tributado a menos. Então, a gente tem mais posse desse dinheiro para o decorrer do ano fiscal. Então, é algumas partezinhas bem confusa, tá? No preenchimento desse questionário, mas sim, a gente quer deduzir o tax-free threshold e sim, a gente é Australian resident para fim de tax. Então, superannuation, tá? Eu vou explicar um pouquinho do que é o superannuation. Ele funciona como plano de aposentadoria, onde o empregador contribui 12% a partir de agora, dia 1º de julho, tá? 12% de superannuation, baseado no salário do empregado. Então, é um extra além do salário de 12% que vai para a aposentadoria, né? Então, essa contribuição ela é feita num fundo, né, de investimentos chamado Superfund, e esse fundo é de escolha do empregado ou até mesmo do empregador. Caso você não tenha um específico, né, ele vai acabar criando um para você, tá? E todo o valor arrecadado nesse super vai para sua aposentadoria ou até mesmo para um resgate, né, ao momento que você não tem mais um visto vigente aqui na Austrália, ou quando está dando a saída, né, do país. A gente pode fazer o resgate desses valores e a tributação em cima desse superannuation é de 35%, tá? Então, uma tributação aí bem elevada, né? Retorna apenas 65% daquele valor e mais as FIIs de aplicação aí, que é um trabalho bem burocrático aí para estar se fazendo, tá? Informações trabalhistas do ABN, agora na outra estrutura de Sole Trader, né, ABN. Então, a aplicação do ABN também é possível realizar através do website do governo ou com a ajuda de um profissional. A questão contratual, então, que ela aplica para o ABN, é como se estivesse abrindo uma microempresa, tá? Um prestador de serviço. Então, tem todas as responsabilidades contratuais e fiscais, né, dessa estrutura de uma microempresa, tá? As invoices, então, elas são obrigatórias, né, para a gente ter um controle, né, de tudo que está sendo contabilizado, como receita e também despesas. Então, toda vez que você for performar um tipo de trabalho, é interessante você estar registrando isso através de uma invoice e emitindo para o seu empregador
com seu número de ABN e mais detalhes do seu trabalho, tá? Nessa outra imagem, a gente mostra como é feito uma invoice. Então, ela tem toda a questão de nomenclatura, né? O que que é isso? Um tax invoice. Tem a questão dos dados, né? Do nome do seu business, do registro, né? Que é o número do ABN, o endereço, né? Que você está situado, né? O endereço da sua casa, no caso, porque o ABN é a mesma situação do indivíduo, da pessoa. Então, a gente inclui também a data que o serviço foi prestado, para a gente saber em que momento, né, que aquilo está sendo efetuado, a descrição do serviço ou do produto, né, que está realizando, não precisa mencionar a quantidade de horas, tá? Então, isso é bem interessante, não precisa mencionar a quantidade de horas, mas sim o valor total, tá? E a soma do total. Então, essa soma do total, a gente vai analisar depois, fica um pouquinho mais complexo, que é a questão do GST, tá? Que é um imposto extra. Então, assim, para quem não está registrado no GST, não deve incluir na sua invoice o GST, a inclusão do GST, tá? Mas para quem tem um faturamento acima de 75 mil, que eu vou mostrar no slide posterior, é interessante a gente estar incluindo na invoice, né, a inclusão de 10% a mais da sua nota. Por exemplo, fiz um trabalho e me registrei para o GST, eu preciso emitir uma invoice para o meu empregador. Então, eu fiz $1.000 essa semana, tá? Eu preciso fazer invoice de $1.000, mas eu tenho que incluir o GST, então eu vou botar 10% a mais, tá? Por quê? Porque esse valor, ele é apenas um repasse, não é algo que você está realmente tomando posse desse dinheiro. Então, é bem interessante você ter essa cobrança a mais para o seu empregador estar pagando os 10% e depois você, posteriormente, está repassando para o governo. Então, aqui a gente fala do GST. O que que é o GST? Goods and Service Tax. GST é um imposto único, com taxação de 10% em cima do valor final, que é o que eu falei, só acrescenta 10% a mais. Ele torna-se obrigatório o registro do GST para empresas ou indivíduos, né, com faturamento superior a $75.000. Então, se você não tem ainda um faturamento de $75.000, a gente nem cogita essa questão do GST, porque é uma obrigação a mais. Então, a gente exclui essa parte da declaração, ou pelo menos não faz o registro, tá? Já se você é um motorista de táxi ou Uber, independente do faturamento, isso é obrigatório, tá? Então, a gente tem que fazer o registro sim para o GST e deixar essas declarações além da tributação em dia, tá? Isso Isso a gente serve vai lhe ajudar também nesse. para isso serve também para Uber Eats, Gabriel? Não, bem interessante, tá? A gente está falando de Uber Driver, táxi, tá? Transporte de pessoas, tá? Não transporte de comida. Podem trabalhar Uber Eats, qualquer as outras, a DoorDash, tá? Todas as outras operadoras não precisa ter esse registro. Então, se caso eles perguntarem para você registrar, não tem necessidade. Então, não inicie esse registro caso realmente não seja uma solicitação autorizada obrigatória, né, para estar fazendo esse tipo de registro. Porque senão a gente cria obrigações trimestrais ou anuais de um imposto que a gente não precisaria estar pagando, tá bom? Legal, obrigado. Posso te fazer uma pergunta também? Com certeza, aqui é um breakzinho que Aproveitando? eu dou, geralmente, tá? Ó, tá. Tem algumas aqui já que o pessoal está mandando na. Pessoal, podem mandar todas as suas perguntas no íconezinho de interrogação que tem aí embaixo, que é o QEA, Q&A. Mas Sim. eu queria perguntar sobre isso exatamente no TFN do ABN. Quem faz a declaração do Tax Return no ABN, tende a. É mito ou é verdade que a pessoa tende a pagar? Se ela só trabalhou no ABN, ela tende a pagar imposto ao invés de receber, diferente de quem trabalhou no TFN? Sim, depende do faturamento, tá? Por quê? Porque para residente para fins fiscais, vamos dizer, aquela pessoa que está passando há mais de 6 meses na Austrália, tem intenção de ficar, ela se enquadra numa isenção de 18.200. Então, até 18.200, esse valor é livre de imposto, tá? Então, mesmo assim, a gente precisa declarar, mas essa tributação, ela sairia isenta. Então, sim, em algumas situações a gente consegue manter isenção até mesmo para um ABN. Porém, se o faturamento for acima de 18.200,
mais ou menos a gente começa a ser tributado em uns 22 mil, tá? Acima desse valor, aí sim a gente começa a pagar pelo menos aí, na próxima tributação vai ser 16% sobre o valor de cada dólar que ganhar acima desse valor, tá? Excelente. Você tocou no assunto também do aumento do salário a partir de 1º de julho, e tem Isso. uma pergunta aqui, que quer saber também, porque você passou levemente pelo superannuation, se esse aumento é proporcional também no super. Creio que sim, porque Sim, você vai receber um pouco mais de exatamente. salário, você vai ter um pouco mais de super também proporcional a esse aumento do seu salário, correto? Perfeito, Rafael. Conforme a rate vai aumentando, que a gente fala aqui na Austrália, né, a rate do valor por dólar, né, que você recebe, automaticamente o super é em cima desse valor. Então, se a sua rate é mais alta, ou se você trabalhou mais e tem mais horas de trabalho, consequentemente, o valor do super, ele é 12% em cima do valor total, tá? Mais uma pergunta. É, Se eu nunca resgatei o super em nenhum momento aqui na Austrália, tá? Tenho ele lá acumulado durante todo o período que eu trabalhei. Vou embora da Austrália, quero ir embora. ah, eu consigo resgatar esse super, correto? Segue, perfeito, tá? É Tem muito uma taxa interessante. tem um percentual, né? Exatamente. Eu vou voltar aqui no slide, tá, para mostrar para vocês exatamente esse ponto que a gente mencionou. Por quê? Porque esse processo a gente tem que iniciar no momento que a pessoa está deixando a Austrália. Por quê? Porque a gente tem que deixar esses documentos assinados, né, manualmente, tá? Para depois não ficar difícil de resolver isso no Brasil. Porque para aplicar para o Superannuation, a gente tem um formulário, né, de cada Superfund que é preenchido e essas documentações têm que ser autorizadas, né? Elas têm que ser assinadas à mão e validada, né, por um Justice of Peace, tá? Então, é isso aí tem que ser validado, tá? Então, assim, a gente começa o processo antes de a pessoa ir embora da Austrália. E a partir do momento que a pessoa não tem mais um visto vigente, né, a gente instrui todas as pessoas manterem suas contas ativas, né, porque sem ter uma conta ativa na Austrália, o super não paga esse valor. Então, assim, mantenha a conta ativa na Austrália, inicie o processo, junta a documentação. Automaticamente, quando a gente for fazer o resgate desse valor, a gente consegue resgatar 65% do valor que tem lá retido, tá? Esse é o Legal, ponto, ótimo. Muito bom, tá? muito bom. É, vou permitir a Carol, a Ana Carol quer fazer uma pergunta aqui Claro, para ela fazer para você. Mas, pessoal, eu vou pedir para vocês mandarem no Q&A, tá? As dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Carol, pode fazer sua pergunta aqui. Consegue falar? Você está mutada, Carol. Pode fazer. Carol. Bom, não não conseguimos tem com problema. a Carol, mas tudo Assim bem. Eu assim que ela vou. conseguir, a gente já vai tirar as é, dúvidas dela. Aqui a pergunta ainda sobre o super, tá? Tá. Outra dúvida do super. Eu acompanho os créditos efetuados pelo meu empregador e a cada crédito que é feito é descontado um tax. Além desse tax, se eu resgatar, tem mais 35%, então? Sim, sim, exatamente. Ainda vai ter mais 35% ainda desse valor que vai ficar retido com o governo, tá? Então, sim, é injusto, mas infelizmente é a forma que a Austrália tem. E vou falar mais, é bem difícil, né? O super, ele acaba dificultando muito esse processo, tá? É um processo bem difícil, tá? Então, assim, a intenção é manter o dinheiro no país. Eles vão fazer de tudo para dificultar esse processo, tá? Infelizmente, é para aposentadoria mesmo. Ah, tem uma pergunta da Mari aqui, interessante. Essa é uma pergunta que você passou por ela na pergunta 8 e 9 do formulário.
Primeiro você sim, falou da questão de colocar que a gente é residente, e não é nenhum jeitinho, é o que é para ser, né? sim. E a pergunta 9 que ela pergunta, para quem tem mais de um empregador, o que devemos preencher nessa opção, né? Na 9, Bem acho que é a interessante, tá? 9. Ah, sempre colocar não, ou é pelo seu, pelo que você fatura mais, pelo que você ganha mais, você coloca sim, e nos Exato, demais não. Como que exato. funciona isso? Exato. Boa pergunta, ótima pergunta, tá? Para o primeiro empregador, colocar sim. Por quê? Porque a gente quer abater o tax free threshold, que nada mais é os 18.200 de benefício, né, que a gente tem isenção do tax. Então a gente responde que sim. Mas para o segundo empregador, o correto é estar colocando não. Por quê? Porque a partir desse momento do segundo empregador, tende-se a estar recebendo mais de 18.200. Então, automaticamente a tributação ela vai acontecer. Então a gente não abate os 18.200, quer dizer que o empregador já começa a tributar desde o primeiro dólar. Então, o desconto ali, ele é mais alto. Por exemplo, se eu vou receber US$ 1.000, eu vou estar, né, na semana ali, eu vou receber pelo menos aí uns US$ 700, vamos botar uma margem mais alta, de 30%, tá? O que normalmente seria de 20% a 25%, tá? Legal, legal, obrigado. Eu vou deixar você seguir com a apresentação, que tem perguntas aqui da Sara sobre a BN, tem do Sim. Thiago também sobre bolsas de estudos, então vou deixar você A seguir. gente pode fazer Primeiro eu um vou te apanhado perguntar. geral no final, né, de Isso, perguntas e respostas. exatamente, exatamente. Porque muitas dessas perguntas eu vou acabar abordando aqui, né, nos nossos slides, tá? Exato, exatamente. Maravilha. Então, assim, ó, até agora, né, todo mundo entendeu, a gente pode voltar naqueles pontos. Eu só queria que ficasse bem, bem claro, né, a questão de TFN e ABN, né, e qual a modalidade que cada um vai optar para estar trabalhando, tá? Os dois têm o mesmo fundamento, o mesmo fim, então, na hora da declaração, os dois somam igual para a gente estar tributando, tá? Não tem mais ou menos tributação, a tributação ela é igual, tá? Então, vamos entrar aqui na parte do Individual Tax Return, tá? Que é o ano fiscal aqui na Austrália. Então, a declaração de imposto de renda, ela começa dia 1º de julho, tá? E finaliza dia 30 de junho do ano seguinte. Então, o Tax Return é uma declaração de imposto de renda, soma todas as receitas durante o período fiscal e ela é feita anualmente por todos os indivíduos que estão na Austrália. Então, é obrigatório a gente fazer a declaração, mesmo que não tenha movimentações ou rendimentos, tá? Então, ela tem uma data limite até dia 31/10, tá? Então, até 31 de outubro pode ser efetuada individualmente, assim, né, por quem quer realizar essa declaração por conta própria, ou, né, se tiver o auxílio de um contador e tiver registrado na base de dados, a gente tem um prazo dessa extensão até dia 15/5 do ano sequente, tá? Do ano seguinte. Então, é bem interessante, né, a gente poder estar abordando essa questão tributária como muito, vamos dizer assim, obrigatória, para não gerar mais pendências com o decorrer dos anos e evitar também, possivelmente, que um ABN possa ser cancelado ou que o ETO também possa estar trazendo algum tipo de empecilho com visto, tá? A questão de visto, quando eles forem fazer esse cross-check entre a, a, como é que é o nome de migração, me fugiu agora, a questão me fugiu o O nome Departamento de Imigração, com isso, o pessoal Departamento lá. de Imigração e o ATO, tá? Em algum momento que eles tiverem que cruzar essas informações, então eles vão verificar, principalmente para quem está entrando numa questão de residência, né? É bom ter a vida fiscal em dia, tá bom? Pulando para a próxima etapa, então muita gente me pergunta, que tipo de receita eu devo incluir na minha hora da minha declaração, no meu tax return? Então, todo o seu salário, né, por exemplo, TFN, né, o que eu recebi no TFN, rendimentos como um trabalhador autônomo, que é a questão do ABN, então, rendimentos de investimento, então ele pode ser tanto juros bancários como de dividendos, ações, todas essas questões entram para a questão fiscal na hora da declaração e somam junto com os rendimentos de trabalho, tá? Então, eu vou dar como exemplo também criptomoeda, que é
um ato bem comum nos dias de hoje, né? Transações de criptomoedas têm que ser contabilizadas, né, na hora da declaração, e também trabalhos de freelancer, né? Foi fazer um trabalho, não teve invoice, não teve track, mas recebeu esse dinheiro na conta, né? A gente precisa estar declarando essas receitas também na hora do imposto, tá? Bom, as tax rates para indivíduos aqui da Austrália. Então, esse é a tax rate atualizada, tá? Que a gente está trazendo aqui para o próximo ano fiscal. Então, nós tivemos uma redução de 3% na tax rate da Austrália. Então, todos os indivíduos aí estão tendo um benefício fiscal no próximo ano de 3%. Então, até 18.200 foi aquele ponto que eu comentei, não tem tributação para quem é residente a fins fiscais, né? A maioria das pessoas acabam se enquadrando nessa questão. Ou, né, a gente ultrapassa esses valores de 18.200, já começa a ser tributado 16 centavos por cada dólar, né? Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. Eu trabalhei o meu ano fiscal aqui na Austrália, dia 1º de julho até dia 30 de junho, eu somei, né, tudo que eu faturei, minhas invoices, deu 45 mil no total, entre TFN e ABN. O valor estimado, né, que essa indivíduo vai pagar é em torno de 4.288, que é a nossa segunda faixa de tributação ali, tá? A partir de 45 mil, a tributação ela tem um aumento para 30%. Então, ela começa de 16% nessa primeira faixa, que é 18.200 até 45 mil, e depois de 45 mil, ela começa a ser tributada a partir de 45 mil, 30%. Então, não é na hora que ultrapassa, e sim cada dólar que ultrapassa de 45 mil. Então, a gente já começa a contabilizar como 30%. Então, isso corre até 135 mil, e a gente consegue chegar aí numa alíquota após de 135 mil, para quem está faturando a mais que isso, né, no ano fiscal inteiro, 37% e, consequentemente, 45%, qual é a alíquota mais alta aqui da Austrália. Se somar com Medicare e outras surcharges, vai a mais de 47% de imposto. Então, nós estamos falando aí, para quem tem receita alta aqui na Austrália, de metade de seus rendimentos vão ser destinados ao governo australiano, tá? Bom, as despesas, então, Posso fazer uma pode voltar com uma pergunta pergunta? para Claro, você até nessa tabela, por isso que eu vou tá. fazer para você. Desculpa aí, Gabriel. O Sim, Thiago está perguntando aqui, como é que funciona o tax return para quem recebe bolsas de estudos? Por exemplo, quem faz doutorado aqui na Austrália tende a receber bolsas de estudos por conta da universidade. Ela paga um salário, né? Uma bolsa de estudos para você estudar aqui. E atualmente o meu ganho anual está em torno de 31.500 dólares ano. Preciso fazer essa declaração? precisa fazer a declaração sim, tá? A gente tem que entrar no informativo desses rendimentos, tá? Inclusive no próprio ITO, né? Não sei se ele tem acesso, tá? Mas lá vai ter direitinho o quanto que isso está somando e quanto que isso está gerando de Base Gold, tax retido na folha. Tá? Então é interessante a gente estar olhando esses números também para ter uma ideia de mais ou menos quanto que isso iria gerar de tributação. Tá? Tá. Se nesse caso nunca houve uma declaração, pode-se fazer uma declaração retroativa? Pode, é bem tranquilo, tá? Por isso que a gente tem que olhar cada cliente, né, um caso específico, porque a gente consegue acessar as informações do governo e entender se aquele tipo de receita ela é tributável ou não. Então a gente tem que entender bem a origem, né, de cada receita e ver se isso faz sentido para a questão fiscal da Austrália ou não. Por quê? Muitas receitas elas não têm vínculo com o trabalho. Então, a gente tem que entender se isso realmente tem vínculo com algum incentivo, né, para estar declarando como um tipo de tributado. Caso contrário, não é que nem no Brasil, a gente não avalia tudo que a pessoa tem na conta ou tudo que ela recebe, e sim o que é relacionado com uma receita, tá? Legal, obrigado. Então, eu vou pular para a próxima etapa aqui, que são as despesas. Depois a gente pode voltar a debater esses assuntos, tá? A questão das despesas é um item bem polêmico aqui, que a gente
o que eu devo incluir no meu tax return? Então, que tipos de despesa a gente pode estar considerando, tá? As despesas, elas devem ser relacionadas diretamente à atividade de trabalho, né, a qual eu estou exercendo, e elas são informadas no momento da declaração do imposto de renda. Então, é nessa hora que a gente vai abater esse tipo de despesa. Caso não tenha sido mencionado na hora da declaração, a gente não consegue abater isso em anos sequentes. É só no momento daquele ano específico, tá? Então, para a comprovação de despesa, é necessário que você guarde todas as invoices e recibos para a gente ter um tracking, né, dessas despesas que estão sendo efetuadas na hora da declaração. Então, despesas mais comuns, o que é? Uniforme, lavanderia, roupas de proteção, tá? Aqui nós temos também a questão de veículos que são usados para trabalho. Então, a gente não contabiliza o ir e vir do trabalho, tá? A gente contabiliza, assim, visita a clientes ou até mesmo mudança de sites de trabalho ou até mesmo carregar ferramentas no veículo. Isso sim é considerado um uso do carro para trabalho, tá? Tem dois métodos, a gente pode usar tanto o logbook quanto os quilômetros rodados. Ambos dão uma boa margem de dedução na hora da declaração, tá? Então, a gente vai ter que montar isso, né, na hora da declaração, para ver qual método se adequa mais e qual está trazendo maiores benefícios aí para cada indivíduo, tá? O Essa, telefone, essa é a oi, pergunta, Gabriel. Desculpa te interromper de novo, porque sim, tem muito a ver com a pergunta da Cíntia. Porque ela fala sim, que para quem tem o carro e usa para o trabalho, mesmo estando no nome físico, pode incluir no tax return. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? exatamente. Sou cleaner, por exemplo, tá? Então eu Sim, carrego um monte de equipamento, vacuum, e não sei o que, produtos químicos para fazer a limpeza e tudo mais, para eu ir de casa em casa. Então, assim, o carro está no meu nome, mas eu estou usando para trabalho, né? Não sei sim, se é o caso da Cíntia, mas só como um exemplo, se ela pode sim, usar e perfeito. incluir no táxi. Legal, legal, boa pergunta, tá? O carro, principalmente para trabalhadores do ABN, né, não precisa ser especificamente registrado para business, tá? Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o ABN, ele é o indivíduo. Então, assim, ele estando registrado no nome do titular do ABN, ele já é considerado uma parte do business. A gente só precisa alocar essa porcentagem, chegar num número comum de relacionado ao trabalho. Então, a gente precisa fazer uma proporção do que desses custos são relacionados ao trabalho. Não é 100%, tá? 100% teria que ser registrado para business, porque o fundamento desse veículo seria somente para business. Se não for individual e tiver no nome da pessoa, a gente tem que alocar uma porcentagem desse veículo aí para estar batendo as despesas, tá bom? Perfeito. Então, continuando aqui, a questão do telefone funciona da mesma forma. Se eu comprei um telefone, eu posso usar no meu táxi? Sim, pode, principalmente se você se comunica pelo seu telefone, paga internet e teve que adquirir um novo aparelho, tá? Isso tudo é utilizado na hora da declaração com uma porcentagem específica também. É considerado, né, um momento que você trabalha, vamos lá, um terço do meu dia eu passo usando o telefone para trabalho. Então, 33% desse custo, desse bem, né, que foi adquirido, seria relacionado ao trabalho. Então, a gente consegue estar fazendo uma depreciação desse ativo, né, por ser um ativo de mais de US$ 300, então, incluindo também na declaração o telefone, o aparelho, e não só as bills, né, que é muito comum, tá? Então, além disso, segue o mesmo fundamento para equipamentos, materiais, ferramentas relacionadas ao trabalho. Então, tudo isso é utilizado de alguma forma que, se for um item de alto valor, a gente precisa depreciar esse item ou até mesmo incluir ele, né, na parte do ABN como um uso para criar, para gerar receita, tá? Então, aqui nós temos outros exemplos de despesas, não só essas, tá? Então, as mais comuns também são licenças ou cursos relacionados com o trabalho, a questão do transporte, entre trabalhos e estudos, se tem um estudo específico e o trabalho, né, você não vai para casa, no caso, vai direto para o trabalho, para o estudo, do estudo para o trabalho, esse translado, né, entre estudo e trabalho, ele é dedutível, tá? Se tem relação com o trabalho, o estudo está ajudando aí a desenvolver na carreira e tudo mais, então isso é dedutível também.
A questão do home office, que depois da pandemia a gente teve um boom aí desse tipo de despesa, que a gente contabiliza, né, tem uma calculadora específica que a gente faz para chegar num cálculo aí de home office, ou a gente pode usar as horas trabalhadas de casa, que também o governo disponibiliza um cálculo straightforward, né, que nesse ano vai para 70 centavos de hora trabalhada de casa, tá? Antigamente era 67 centavos por hora. Então, esse cálculo ele muda, né, e vai ajustando com o decorrer do tempo, e também tem outros métodos mais eficientes também que a gente aplica na hora da declaração. Então, doações, tá? Doações não pode ser para o GoFund, tem que ser para entidades registradas, não simplesmente charities, tem que ser registrada para dedutível. Geralmente vocês recebem uma invoice, tá? Dessas doações. Isso pode ser utilizada na hora da declaração como uma forma de despesa. A taxa que a gente paga para o contador também é dedutível. Então, o lodgement do seu tax return, né, todo serviço que você faz com o escritório de contabilidade, com o tax agent registrado, ele pode ser abatido na declaração do imposto de renda, tá? Então, acaba retornando para você essas despesas que a gente mencionou anteriormente e muitas outras que a gente pode estar tirando a dúvida de vocês, tá? Eu vou pular para a parte de Medicare, que eu vou explicar um pouquinho, mas se tiverem dúvidas com relação à despesa, a gente pode estar voltando nesse tópico em breve, tá? O Medicare, Tá, pode vou deixar falar. para o final. A gente está quase acabando, na verdade. Esse aqui é um dos últimos tópicos, né, bem polêmico aqui, né, que é a questão do Medicare. O que seria o Medicare, né? Medicare nada mais é que o sistema público de saúde aqui da Austrália, tá? E como que ele é tributado, né? Como que as pessoas pagam para ter esse acesso ao sistema público? Ele é descontado na hora da declaração 2% do rendimento líquido, né, anual de cada indivíduo. Tá? Então, é obrigatório esse pagamento de 2%, ele vem automático na declaração, e a gente pode tentar isenção para esses indivíduos que não têm acesso ao Medicare, que são o quê? Vistos temporários, tá? Todo mundo que tem visto temporário aqui na Austrália precisa comprovar que não tem acesso ao sistema público de saúde e emitir essa Medicare Exemption Certificate, que é uma carta onde a gente anexa isso na declaração e automaticamente restitui esses 2% que ele vem automático, tá? Muita gente que faz por conta própria acaba pagando esses 2% e não percebe, tá? É bem comum. Então, a gente tem que entrar com essa isenção também e tá restituindo esses valores de volta, porque esses indivíduos temporários não têm acesso ao sistema público de saúde da Austrália. Tá? Então, agora eu vou abrir para as dúvidas. Temos todos os tópicos que a gente abordou aqui e também a gente pode estar abordando novos tópicos caso vocês tenham alguma uma necessidade, tá? Legal, Gabriel. Pessoal, podem escrever aí no QEA, né, no Q&A. Tem uma questão ali que você trouxe, é muito curioso, né? As pessoas, elas estão estudando aqui, seja em Sim, inglês, seja um curso VET, seja uma faculdade, mestrado, doutorado, enfim, as pessoas estão estudando. sim, Esse curso, porque no Brasil se tem muito isso, no Brasil eu debito, né, curso que eu faço, sim. algo relacionado à educação. Aqui na Austrália, esse curso, ele é dedutível? Por que que eu pergunto? Porque ele não é um curso ligado ao seu trabalho, né? Não é a sua empresa, a não ser, lógico, que a sua empresa, você, por exemplo, vai trabalhar no escritório de contabilidade, você começou como Sim. recepcionista, e aí você vê a oportunidade, o seu chefe exige o seu curso de contabilidade para você ah, ah, se tornar uma contadora, um contador, né? Você Sim. pode explicar um pouco sobre essa questão? Exatamente. Foi bom a introdução, tá? Exatamente, a gente segue esse mesmo fundamento. Se você está inserido no mercado de trabalho, né, e vai tentar uma evolução na sua carreira, né, esse curso ele pode sim ser vinculado com a tributação, como uma despesa. Por quê? Porque ele se vincula, né, com o seu trabalho, tá? Ele não pode ter vínculo direto com o visto, tá? Por quê? Porque isso pode ser rejeitado pelo próprio governo. Se tiver vínculo com o visto, essa despesa ela pode ser rejeitada, tá? Tem grandes riscos por ser uma despesa muito alta.
Então, corre muitas auditorias, né, em cima desse tipo de despesa, por ser uma despesa alta, mas sim, ela é dedutível, né, se ela tem relação com o trabalho. Então, o que a gente instrui, né, se tem vínculo com visto, a gente prefere deixar isso de fora na hora da declaração. Se não tem vínculo com visto e você está trabalhando e está se desenvolvendo, né, com aquele estudo, a gente pode estar incluindo na questão tributária, tá? Legal. Agora eu vou entrar nas perguntas aqui do pessoal. O Felipe pergunta: é verdade que só precisa guardar recibos de valores maiores que US$ 100 para Não, porque comprovações isso é uma caso o HO somatória. peça? Ou... Não, isso é uma somatória, é mito, tá? A questão do invoice, né, ou algum tipo de nota, né, ela é desde o primeiro dólar, né? Tem algumas situações que elas são excluídas, como, por exemplo, lavanderia, tá? Lavanderia é um item que é excluído de comprovações de recibos. Por quê? A gente não consegue tirar recibo de maquininha de lavanderia. Então, automaticamente, o governo criou um cap até US$ 150 que comprova esse tipo de despesa, mas ela é única, tá? Não tem para as outras despesas. Se tiver despesa, o bom é a gente ter um tipo de comprovação que teve esses gastos, porque senão a gente não tem origem desses valores, tá? Legal, legal. Agora eu tenho mais uma pergunta da Sara. Isso vem lá de trás quando você fez a apresentação lá falando do ABN. Acho que está naquela Sim. tabelinha ali sua. Trabalho apenas com ABN, mas não tenho conta para business. Recebo todos os pagamentos na minha conta pessoal. Tem algum problema? Sim. Não tem problema. Como eu falei anteriormente, o ABN, ele se mistura com a questão de indivíduo, que é a pessoa física, tá? Porque são a mesma pessoa, tá? É instruído que você tenha uma conta separada, sim, por se tratar de um business e para você ter um controle financeiro. Mas, em muitas situações, acaba misturando com a conta pessoal, tá? O instruído é para ter uma conta separada, para a gente fazer a contabilidade, ou até mesmo para eu acessar essas informações como uso a trabalho, ou recebimentos por trabalho, ou despesas a trabalho, porque no pessoal tem muito vínculo com o uso pessoal, então a gente fica confuso. Vamos lá, vou colocar o telefone, mas está na minha conta pessoal. Mas espera aí, então tem uso pessoal nele. Agora, se tivesse na conta business, fica muito mais fácil de comprovar que aquele valor ele é para o trabalho. Entende? Faz mais sentido, tá? Legal, ótimo. Obrigado. Tem mais algumas aqui. Ah, a declaração de imposto para quem trabalhou no TFN, as informações são automáticas no ATO, uma vez que o Automático. imposto é debitado em folha, né? O seu empregador ele tem até uma data Exatamente. para disponibilizar para você todas as informações do seu ano, não é isso, Gabriel? Exatamente, tá? Trabalhadores do TFN, tá? Vocês, se precisar de algum documento, vai ser a sua última payslip do ano, tá? Aquela somatória final. Toda payslip, ela tem uma somatória anual, que é aquele YTD, Year to Date. Nesse valor, ele vai conter o somatório total do ano fiscal. Aquele valor que vem na sua última payslip, antes do 30 de junho, tá? Essa payslip, ela tem que bater com o que vem reportado lá no ITO. E geralmente bate, porque o governo tem essas informações atualizadas mês a mês, ou declarações por declarações. Isso é bem automático, né? Através do Single Touch Payroll, é feito todas essas declarações aí e computadas para o ITO. Então, a gente vai saber, para quem trabalha no TFN, o quanto você ganhou. Pode ser que o ABN também seja reportado, tá? Vamos lá. Eu trabalho numa empresa de cleaner, trabalho por ABN. Meu empregador vai me reportar, ele vai saber, o governo vai saber quanto que eu recebi? Se for uma empresa de cleaner, o correto é o seu empregador estar te declarando como um contractor. Então, ele vai declarar o quanto que ele te pagou. Se for um contratante que é bem organizado, né, com a questão tributária, ele vai ter a somatória de cada contractor que ele teve e o governo vai estar sabendo essas informações. Então, vai vir reportado também no HO o quanto você ganhou. Pode ser que no momento que você faça a sua declaração de TFN, que é nos primeiros meses ali do ano, não vem esse report do ABN, tá? Então, muita gente acha, não tem, meu ABN não apareceu, ou não vou declarar ABN.
mas assim, isso vem à tona depois, porque o empregador, né, a pessoa que né, gerencia a empresa de cleaner que te contratou pelo ABN, ela vai fazer o report depois, ela tem um prazo estendido. Então, provavelmente, lá na frente, isso vai conflitar as informações com o governo, porque possivelmente vai aparecer um report de receita extra na ABN que a pessoa não reportou. Então, a gente instrui, né, todo mundo fazer esse levantamento do ABN e, na hora da declaração, já falar o quanto recebeu para a gente estar não tendo uma falsa expectativa de valores a receber no TFN, tá? Legal. Só mais três perguntinhas e a gente encerra aqui, tá, Gabriel? Que eu sei que seu horário aí, você tem um tempo bem, Não, é bem bem tranquilo. precioso. Vamos lá. Se eu declarei, essa é uma pergunta interessante também. Uma vez que você declarou que você. Vou colocar uma dúvida dupla, tá? Tá, Sobre a questão da isenção se eu não uso Medicare, que é a maioria do caso dos estudantes internacionais, eles pagam o ASHC, que é um Private Insurance, né? Health Insurance. isso. Ah, então vamos lá. Se eu declarei isento ano passado, tenho que declarar de novo esse ano? Essa é uma Tem, pergunta, tá? Declarei ano todo passado, ano, posso declarar esse ano? Todo ano tem que declarar. todo ano. Beleza. Não declarei ano passado. Pô, não sabia. Ó, o Gabriel trouxe uma luz aí que eu não Sim, sabia, mas vou declarar esse ano. Tenho como sim. eu solicitar restituição em relação ao ano Tem, anterior? tem como restituir, tá? Esses valores. O bom é não deixar que isso ultrapasse 2 anos, mas já teve muitos casos aqui no escritório que a gente conseguiu restituir de 3, 4 anos aí, né? Que a gente identificou esse erro, né? E foi possível restituir, né? 2% é um valor bem considerável, né? A gente pensa que não é muito, mas acaba somando aí de 500 a 1.000 dólares, tá? Na declaração. Então, dá para fazer retroativo, tá? A gente só precisa dessa comprovação. A gente pode te ajudar a criar essa carta que comprova e a gente vai entrar com um processo de objeção. Então, a gente vai entrar com um processo aí de resgate, tá? Legal. É possível. Aluguel de carro. ah, Vou dar um exemplo aqui como cleaner. Eu não Uhum. tenho dinheiro para comprar o carro, eu aluguei o carro. E eu pago esse Sim. aluguel semanalmente. Ele é dedutível? Sim, é dedutível. Muito importante, tá? Porque hoje eu vejo muitas pessoas alugando informalmente, tá? Então, assim, se essa pessoa está te alugando, pede para ela um comprovante, tá? Porque isso vai te ajudar a incluir essa despesa no teu imposto de renda, porque ele sim é dedutível. Você não precisa ter um veículo, basta que você tenha a despesa e consiga comprovar essa despesa, tá? Agora, há uma última perguntinha. O que fazer se a descrição do serviço que colocamos na invoice, isso é muito comum, né? A gente é diferente do código nome, do código nome que consta no nosso ABN como prestador de serviço. Então, por exemplo, eu abri uma ABN para fazer cleaner e aí eu trabalho também no Uber Eats. E aí, vou dar um exemplo, sei lá, eu sou designer gráfico, web designer, e aí, por um acaso, eu também fiz um freelancer ali de criar um site para alguém, um logo para alguém. Então, ou seja, eu mandei Claro, tudo no mesmo ABN, mas o ABN foi aberto para fazer o cleaner. sim. Como que funciona isso? Tá algum problema? Tudo bem, tá? O indivíduo, tá? Sole trader, ele pode ter mais de uma atividade. Isso é bem comum, tá? Isso é atualizado na hora da declaração. E quando a gente faz a declaração, a gente nomeia a atividade que ele está prestando naquele ano fiscal. Isso é muito comum e é flexível do governo. Então, não se preocupem. Fui lá, abri meu ABN, registrei para cleaner. Não tem problema. Pode fazer Uber Eats, pode fazer outro tipo de serviço, construction, qualquer coisa que você puder estar realizando de serviço, a gente pode estar trabalhando na mesma modalidade, ali, sem precisar estar alterando, né, esses dados, tá? Legal, legal. Quer colocar o seu slide de encerramento? O pessoal ter o seu contato, apesar que eu Com vou mandar para certeza. todos os presentes e ausentes aqui o seu contato também. Então, para quem. Eu vou mandar um e-mail amanhã com a gravação, com tudo. Mas para quem quiser tirar um print aí para ter o contato do Gabriel, para que ele ajude vocês com a declaração do imposto de renda, né? É sempre bom a gente fazer com o contador, né? Registrado, porque é dedutível também, né? É Fazer com o dedutível, serviço muito com bom você. ponto, tá? Inclusive, a gente tem um preço especial aí para estudante, tá?
começa a partir de $99 na nossa declaração. E com certeza nosso intuito aqui é instruir e ajudar nossos estudantes, né, principalmente nessa jornada aí que não é fácil. Então, contate nós, contate a Calais, venha com suas dúvidas que a gente vai te ajudar, tá? É isso aí. Então, Gabriel, muito obrigado pela aula de Tax Return, por tudo que você compartilhou, tirou as dúvidas de todo mundo. Foi muito bacana, muito simples, né? Às vezes é difícil a gente falar tecnicamente de um assunto de maneira simples, e acho que foi entendível para todo mundo que está aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, e eu vou mandar o link com a gravação do Gabriel para todos por e-mail que tiveram presentes e os ausentes também, tá? Então, quer também continuar sua jornada na Austrália, conta com a gente da C Australian Centre e com o nosso time de imigração e educação da AC, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite, Gabriel. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. Tenha um ótimo fim de tarde. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.